Olá pessoal, hoje eu estou aqui para fazer um comentário a respeito do livro Terra Sonâmbula, do escritor moçambicano Mia Couto. E gostaria de fazer esse comentário, primeiro fazendo algumas considerações a respeito do país de Mia Couto. Mia Couto é de Moçambique. O nome dele é Antônio Emílio Leite Couto, mas ainda em criança, por gostar muito de gatos, ele acabou adotando esse nome de Mia Couto, o nome que ele mesmo se deu ainda criança e acabou pegando de tal maneira que todo mundo hoje o chama de Mia Couto. Eu estou em São José da Varginha, escolhi um local aqui mais silencioso, um local bonito, perto aqui da mina do Padre Libério, um padre considerado muito santo aqui na nossa região, para fazer esse comentário. A independência de Moçambique, de Portugal, Moçambique era colônia de Portugal, aconteceu em 75, 10 anos depois de muitos conflitos e muita luta. E depois disso, dois grupos ficaram se revezando ao poder até consolidar uma paz e aconteceu uma verdadeira guerra civil em Moçambique por 16 anos. Então, na verdade, foram quase 30 anos de conflitos e guerras e lutas, com um saldo de 1 milhão de mortos. E o acordo de paz só foi assinado em 1992, portanto, muito recentemente, né? Moçambique é um país que tem muitas dificuldades ainda hoje e ficou profundamente marcado por essas guerras. O livro de Mia Couto, Terra Sonâmbula, a primeira publicação dele foi exatamente em 1992. Então aqui você pode perceber as dificuldades imensas que de alguma maneira aparecem nesse livro. Fome, conflitos, desprezo para com relação à vida, violência e tudo mais vai aparecer nesse livro. Mas as tradições daquele país. O romance é considerado uma literatura fantástica. Por quê? Porque nesse romance, isso acontece também um pouco em Guimarães Rosa, nosso autor aqui mineiro, você vai perceber realidades fantásticas, assim, de o boi que vira garça, a ave, o menino que se transforma em galinha e daí por diante. Em 2013, Mia Couto conquistou o prêmio Camões por causa desse livro, Terra Sonâmbula, que foi considerado um dos 10 melhores livros africanos do século XX. E em 2007, esse livro foi transformado também num filme dirigido por Teresa Prata. Na verdade, eu queria falar para vocês o que eu senti quando li esse livro. A primeira sensação é que você não está entendendo. Às vezes dá vontade de abandonar a leitura. Tem algumas palavras típicas daquele país que nós não conhecemos, inclusive estão aqui
num glossário, nem todas, mas parte delas, que não são palavras familiares para nós, são palavras de Moçambique. Congolote, por exemplo, é um bicho de 1000 patas, Maria Café. Machambar é cultivar o terreno, trabalhar na agricultura, machambar. Maquela é uma variedade de mandioca. Então aqui nós temos centenas de palavras que não nos são familiares. Além do mais, o Mia Couto, ele também cria muitos neologismos. O que é isso? É a invenção de palavras. Eu peguei algumas aqui só para explicar para você. Por exemplo, aguardendo. Era a pessoa que estava embriagada, bebeu muito aguardente. Aguardendo. Barrigava. É quando a pessoa aumentava o tamanho da barriga. Barrigava. Alvorando. Vem de aurora, amanhecer, alvorecer. Sozinhar-me. Quando a pessoa fica sozinho, então é sozinhar-me. Ondeava. Ela olha para o mar está fazendo ondas, então ele ondeava. Cabritoteava. Pulava que nem cabrito. Cabritoteava. Então aqui nós temos muitos neologismos e me fez lembrar também um outro autor, poeta brasileiro, que é o Manuel de Barros. O Manuel de Barros, ele diz em um dos seus livros, eu não gosto da palavra acostumada. Então ele recria a palavra, dá um outro sentido para a palavra. Na verdade, esse livro aqui também foi um pouco difícil para eu ler, porque é a edição de bolso, então eu achei as letras meio pequenas e tal. E uma outra coisa que dificulta a leitura, porque isso aqui me faz lembrar um pouco o Grande Sertão Veredas, porque é um conjunto de histórias, uma dentro da outra. Uma história dentro da outra. Aqui nós temos dois personagens principais, que é o Tuahir e o Muidinga. O Muidinga é uma criança que foi abandonada num campo de refugiados e todo mundo achava que aquela criança estava morta. E o Tuahir foi encarregado de fazer o sepultamento das crianças. Mas quando ele vê que esse menino estava com vida ainda, ele fala, não, é meu sobrinho, e acaba ficando com o menino. Mas esse menino ele não tem lembrança do que aconteceu. Por quê? Porque ele comeu mandioca brava e perdeu a memória. E o Tuahir fala para ele numa determinada altura do livro, ainda bem que você perdeu a memória, porque assim você não tem que carregar esse peso que eu também carrego, que é a memória de guerra, né? De morte, de sangue, de violência. Não é interessante preservar esse tipo de memória. Então, seguindo o caminho, o Tuahir e o Muidinga, no caminho de guerra, numa zona de guerra, eles encontram um ônibus abandonado, um machimbombo, e eles adotam aquele ônibus como morada. Ali dentro daquele ônibus havia muitos corpos queimados e na hora que eles vão colocar esses corpos para fora, encontra ainda um que havia sido assassinado há pouco tempo. E esse moço que tinha sido assassinado há pouco tempo tinha uma mala ao lado dele e dentro da mala tinha alguns cadernos, os famosos cadernos de Kinzu. E o Muidinga, então, ele recolhe esses cadernos e começa a contar uma história. O Kinzu tem toda uma história que ele deixou registrada, né? E depois você só vai entender a relação entre esses dois personagens, sobretudo do Muidinga com o Kinzu,
lá no final do livro. Porque o Kinzu se apaixona por uma mulher que foi abandonada num barco, mora num navio, meio que fantasma, que é a Farida. E a Farida, por ter tido filhos gêmeos, por ter tido uma irmã gêmea, ela foi praticamente abandonada, porque ter filho gêmeo naquela cultura não era sinal de bom presságio. E ela tem um filho, foi abusada por um colono português, e ela tem um filho, e esse filho foi abandonado. E depois ela quer encontrar o filho, o Kinzu encontra com a Farida e vai tentar buscar esse filho dela. E aí ele vai percorrer diversas aldeias e vai encontrar muitas realidades, inclusive uma prostituta cega, que aí me fez lembrar o Tiresias da mitologia grega, que é ela que vai ensinar para o Kinzu como encontrar a pista para encontrar o Muidinga. E no final, os dois se encontram. O filho da Farida se chama Gaspar, o Muidinga não sabe qual é o seu nome, porque ele perdeu a memória, porque ele comeu mandioca brava. E ele vai, apesar de saber ler. Então, pelo fato dele saber ler, ele vai lendo os cadernos de Kinzu, e isso ajuda a enfrentar a dureza da guerra. O livro tem imagens poéticas muito lindas, mas ele não é de leitura fácil. Ele exige da gente voltar, tomar nota, prestar atenção. Às vezes você se perde, aparecem diversos personagens fantásticos da cultura moçambicana, e muitas vezes a gente fica meio perdido dentro desse cenário do livro. Eu vi o filme, o documentário, no YouTube, e também vi diversas entrevistas e palestras com o próprio Mia Couto. Isso, de alguma maneira, me ajudou a entender a literatura, me ajudou a entender o livro e me permitiu que fizesse esse comentário com você. Não é um livro de leitura fácil, é um livro bonito, vale a pena conhecer, e foi a primeira vez que eu li um livro da literatura de Moçambique. Então, por causa disso eu encarei, e eu sou meio samurai, eu vou até o fim, até a última linha do livro. Acho que vale a pena você conhecer e você ler. As entrevistas do Mia Couto mostram uma beleza. Quando ele fala é uma maravilha a gente escutar o que ele diz. E os comentários também que eu vi aqui no YouTube, alguns comentários foram muito positivos para que eu pudesse falar um pouco sobre esse livro. Terra Sonâmbula já é um nome que chama atenção. É uma terra que está envolta num mar de sonho, de fantasia, de incerteza com relação ao dia de amanhã, com relação ao futuro, porque é uma terra que está em guerra. Eu nunca vivi uma experiência dessa, Mia Couto viveu essa experiência, e ele traz para a literatura esse sonho que é melhor sonhar às vezes ou ficar no sonambulismo, dado a incerteza de tudo que uma guerra provoca e faz acontecer. Então eu deixo você com esse nosso comentário, espero que você tenha gostado, mais alguma coisa aí para enriquecer você culturalmente. Eu marquei aqui muitas passagens no livro. Que ele fala sobre a guerra, por exemplo. A guerra é uma cobra que usa nossos próprios dentes para nos morder. Seu veneno circulava agora em todos os rios da nossa alma. São frases fortes, assim, afirmações fortes, né? Com relação ao próprio país, ele vai usar a imagem da baleia, é um conto que ele fala, e ele usa: agora eu via o meu país como uma dessas baleias que vem agonizar na praia. A morte nem sucedera e já as facas lhe roubavam pedaços, cada um tentando o mais para si. Como se aquele fosse o último animal, a derradeira oportunidade
de ganhar uma porção. Então aqui ele está falando da fome, né? A guerra traz a fome, traz doença, muitas coisas. Um dos personagens no texto diz o seguinte, são os dentes que convidam à fome, é por isso que eu tirei os meus dentes. O Tuahri também fala como o Idinga numa hora de fome. Procure engolir forte, engolir a própria saliva, porque assim você engana seu organismo, seu corpo e dá a impressão que você está comendo alguma coisa. A Farida, ela vai passar uma temporada na casa do colono português e a esposa dele, a dona Virgínia, está fraca da cabeça, pelo jeito, e ela necessita saber notícia dos seus familiares e de seus parentes. A Farida então escreve cartas inventando como se ela fosse um autor que estivesse mandando as cartas para ela para consolar a sua doença. Então aqui a gente vê a solidão, o desamparo, a tristeza, tudo o que acontece numa época de guerra, em que a felicidade é um sonho quase impossível. No outro momento do texto ele vai dizer, a felicidade só cabe no vazio da mão fechada. A felicidade é uma coisa que os poderosos criaram para a ilusão dos mais pobres. Muito interessante o livro. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu deixo aqui com você o meu comentário. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, fique com Deus.